Boa noite, está entrando no ar o programa Ponto de Encontro. Boa noite, está entrando no ar o programa Ponto de Encontro, edição especial, mês de julho. E nesse mês das férias nós vamos fazer uma coletânea dos melhores momentos, dos programas que mais bombaram, os programas mais comentados, né, dentro do nosso quadro Ponto de Encontro. E hoje nós vamos ter duas participações falando sobre saúde mental, que foram as participações mais comentadas aqui no nosso programa. Primeira parte com a doutora Vilbiane, falando sobre adoecimento mental em pastores. E a segunda parte, a gente vem com o pastor Miquel também, falando também sobre esse assunto, né, que foi um dos assuntos mais comentados nas nossas redes sociais e também aqui no nosso programa. Então você vai acompanhar agora a primeira parte com a doutora Vilbiane. Prazer de novo tê-la aqui, doutora. Igualmente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Porque quando me surgiu o tema, não teve outra pessoa que se encaixasse na entrevistadora para esse momento. Porque, além de ser psicóloga, a senhora também é pastora. Então, e assim, eu acredito que depois disso aqui, muitos pastores vão procurar a senhora. E como o pastor Marco Feliciano fala aqui nesse testemunho dele, ele vivenciou esse estado depressivo e ele não aceitou, ele não aceitou pelo fato da posição que ele ocupa, do cargo que ele ocupa, do que as pessoas iriam pensar. E você vê que existe muitas barreiras, né, para um pastor chegar a buscar um tratamento. E essas barreiras acabam piorando mais a situação no ver da senhora? Sim. As barreiras, elas sempre existiram, né? É porque quando um líder religioso ele se põe nessa condição de ser exemplo, de ser alguém que precisa ser forte e estar forte, ali às vezes não precisa de outras pessoas para fazerem essa barreira. Ele mesmo inicia de si, né? Olha, não posso me permitir ser fraco, né? Não posso me permitir ter fragilidade em mim. As pessoas, o que vão pensar de mim? Eu estou num posto de santidade, eu tenho que ser santo, e isso pode demonstrar que eu possa estar em pecado, ou que eu já não tenho mais santidade, ou não tenho Deus comigo aqui no momento, né? Mas, convenhamos, para quem conhece a própria Bíblia, nós temos várias referências de homens que tiveram seu momento de fraqueza emocional e Deus esteve principalmente nesses momentos, né? Só que, às vezes, essa autorresponsabilidade, essa carga faz com que eles tenham o que é normal, o que é normal. Graças a Deus, hoje nós temos aí um pouco mais de informação a respeito e eu tenho visto muitos pastores buscando ajuda. Umas últimas pesquisas que eu verifiquei, 56%, cerca de 56, 55% dos pastores sofrem com essa psicopatologia, depressão. E aproximadamente mais de 60%, essa estimativa diz que se sentem sós, se sentem isolados e sem um amigo específico. Amigo. Sabe aquela pessoa de você? Mas por quê? Por causa o pastor, pelo fato dele se intitular pastor, ter a responsabilidade de pastor, ele se isola por causa disso? Alguns sim, e existem outros casos de que a maioria, eles são procurados não para uma conversa aleatória, não para um momento ali de interação. A maioria É sempre de aconselhamento. É sempre pedir aconselhamento, é sempre precisando de abraço, precisando de ser acolhido. E aí acaba que, com o tempo, o pastor ele só faz isso. Só acolhe, 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 protege, ora, vai na casa, se doa por inteiro e pouco recebe em troca.
né? No sentido de ser acolhido, de ser cuidado, de ser protegido. Ah, mas tem Deus? Sim, lógico que tem Deus. Porém, nós temos as nossas necessidades humanas. E de se relacionar é uma delas, embora muitas pessoas não aceitem isso. E a parte emocional é a parte humana nossa, não é? Claro, Ela não tem muito a ver com a minha parte espiritual, sim. né? A parte, eu vi até acho que foi um bispo comentando uma palavra que fala que Deus ele deu esse corpo pra gente viver aqui na Terra. Então esse corpo, ele é essencial e tem tudo que a gente precisa pra gente viver uma vida aqui. O dia que a gente for para outro nível, para uma outra vida, a gente não vai precisar mais desse corpo, porque esse corpo não vai ter utilidade no campo celestial. A gente vai precisar de um outro corpo. Então esse corpo aqui é o que a gente precisa para vivenciar as coisas aqui. Exato. Né? E ele também vai ter adoecer também a parte emocional. Com certeza. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Como eu falei da vez anterior. Então, nós precisamos entender isso, que independente de qual posição eu ocupe, eu vou continuar sendo essa pessoa, que tem as minhas necessidades, que sou corpo, alma e espírito e preciso cuidar dos três. Então, independente do lugar que eu ocupe, né, e da posição em que eu esteja, eu preciso entender que eu vou adoecer, que eu vou ter momentos que eu vou ficar muito desanimada, ou chateada, ou nervosa, ou brava com alguma coisa, né? Tive alguns atendimentos com pastores, tive essa honra, essa oportunidade de contribuir, e tinha uns que tinham uma vergonha extrema de admitir a fraqueza, a fragilidade do momento. Sabe, de admitir. Uma das primeiras nossos entraves, assim, trabalhos focados era realmente na condição dele se perceber e admitir. Porque eu acho que a própria Bíblia, ela ensina, tem várias passagens que falam que a gente tem que ser forte, 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 forte. Ela dá aquela palavra de força, que você sempre tem que ser forte, seja forte, corajoso, não desanime. Acho que, não me engano, a palavra não tema está escrito mais de 300 vezes na Bíblia. Eu acho que Deus já sabia que nós chegaríamos a esse ponto. Então ele começou de lá mesmo, de lá já nos animando. Mas tem, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente... Se eu não me engano, o apóstolo Paulo também, ele orientava muito sobre essa questão, que nós teríamos essas aflições, né? Mas o que ele nos ensinava depois? A gente ter coragem, ter ânimo, né? Quando ele ia dispersar os discípulos, leva só isso, isso e isso. Lá vão guardar vocês. Mas ele não disse assim, vai que vai ser tudo lindo, cheio de florzinha e vai ser tudo perfeito. Não, ele, vai, leva isso aí. E se acontecer de alguém não receber vocês, sacode a poeirinha e volta, né? É a missão que, por exemplo, a gente pode olhar para os pastores. Ele manda, ele não está dizendo que vai ser fácil, que você não vai sofrer. E nem está falando que não é para você não se permitir. Ele está dizendo, vai, e caso der errado... sacode a poeira, ou seja, procura ajuda, tá tentando colocar um pouco das minhas palavras aqui, usando essa base de referência. Sacode a poeira, se cuida, olha para você, entenda que o seu papel é importante, porém, nem todo mundo é obrigado a te amar, nem todo mundo é obrigado a te respeitar. Você tem essa obrigação, principalmente pelo posto que você ocupa, mas o resto não tem. E tem pastor também que não compreende isso. Né? Se a gente for colocar critério, tem muitos que sofrem porque não são honrados, não são reconhecidos, né? E traz sofrimento. Isso traz sofrimento porque eles acham assim, não, eu me dou, eu oferto tudo que eu tenho e sou, não tenho vida, então eu preciso receber a mesma medida. E não funciona assim. As pessoas não recebem. Jesus não recebeu assim, né? Ele deu tudo. Né? Aí o que a gente precisa ter? Bom ânimo, né? Não tem também? Tem. Sim. De bom ânimo. A senhora acredita que tem muitos pastores que estão em cima do púlpito, estão lá pregando, levando as suas vidas, e tem um estado depressivo e ele está empurrando ali meio que com a barriga? Completamente. Completamente. Ele consegue maquiar?
E muito, muito. Porque a postura, ela exige isso. Tem pastor que sobe no altar destruído, arrasado, ou pastora, no caso. Sobe ali mesmo porque tem aquele compromisso com Deus. Vai ali porque está obedecendo mesmo. Mas a vontade é de nem levantar da cama. É de nem sair fora do quarto. E aí? E muitos fazem isso por muito tempo, muitos anos. Até o ponto de chegar em situações extremas. E o que pode acontecer caso o pastor está fazendo isso? Por exemplo, ele está empurrando com a barriga, ele está tentando resolver o problema no jejum, na oração. O que acontece muito, você já sabe disso. Antes de ele chegar, ele vai tentar todas as vias espirituais possíveis, né? Exatamente. Ele vai tentar o jejum, ele vai tentar a oração, ele vai tentar ler mais a Bíblia, orar de madrugada, subir no monte. Ele vai tentar todos os meios. E assim, o que pode acarretar ele empurrar com a barriga, ele empurrando esse problema aí mais para frente? Quais as consequências disso para a saúde dele? A consequência inicial é do burnout. O burnout é uma síndrome ligada completamente à questão laboral, funcional, de trabalho, porque querendo ou não, é um trabalho, é um ofício. Por exemplo, um pastor, ele não tem férias. Boa parte não fazem isso. Os que eu atendi, nenhum fazia isso. Porque às vezes o pastor, ele está sozinho numa igreja, ele é o pastor, ele atende todo mundo, ele é tudo na igreja. E não tem vida. Se ele parar, a igreja fecha. Isso. Não tem vida individual dele, lazer dele e da família dele. Por exemplo, tem os pastores nossos titulares, o pastor Clodoaldo e a pastora Edivanda, na igreja, e eu acho o máximo. Todos os anos eles tiram uma data para eles viajarem em família. Ótimo, eles viajam. Por quê? Porque às vezes é ligação de madrugada. A casa. Às vezes? Às vezes. Às vezes quase o tempo inteiro, né? Às vezes é ligação de madrugada, é irmão querendo aquela atenção, é ajuda em oração, é questão de possessão demoníaca, é tudo enquanto aparece. Às vezes em horários mesmo assim, de almoço, à noite, de madrugada, e nem tem dia e nem hora, né? Então eles estão o tempo inteiro ali disponíveis para a igreja. Tem a liderança que auxilia, que ajuda. No meu caso, eu auxilio, eu ajudo. Nós ajudamos, né, lá onde congregamos, somos líderes de casais, auxiliamos e ajudamos os líderes de casais, somos líderes de célula, eu sou líder, fora isso, sou líder de louvor também, e sempre estamos ali ao tempo inteiro auxiliando e ajudando. Porém, ainda assim, é muita carga. É muita carga. Quais são, que está dentro da pergunta, que eu só está respondendo várias perguntas que eu não estou nem precisando fazer as perguntas. Eu perco. Eu tenho 5 perguntas que eu ia fazer, você já respondeu as 5 perguntas. Vixe. Mas o tempo não é ruim, não. Que bom. Quais são as pressões únicas que os pastores trazem que pode acarretar? Só já contou algumas, né? Mas quais são as maiores que ele sofre dentro do trabalho ali que pode acarretar um adoecimento? A falta de tempo para si e para a família, viver sem ter esse equilíbrio, viver mais para a igreja e acabar se distanciando, de certa forma, da família. E aí isso consecutivamente gera atrito no relacionamento, no casamento, um relacionamento com os filhos, é muito prejudicial. Tem também a questão financeira. Pastor geralmente não é assalariado. A grande maioria, né? A grande maioria. Principalmente os que eu tive a oportunidade de acompanhar. Não eram assalariados, viviam daquilo que a igreja ofertava, dizimava. Ou seja, tinha mês que tinha mês que não tinha. Passavam fome, passavam necessidades, às vezes eram humilhados, porque querendo ou não, tem muito preconceito, tem pessoas que julgam o fato de viver só para a obra, viver só para aquele ofício. Tem muitas pessoas que não veem isso como algo louvável, bons olhos, com bons olhos, que é algo lindo, extraordinário. E acaba indo para esse viés de sofrimento extremo por causa de falta de renda,
a família às vezes não compreende, a igreja às vezes também não tem aquele dito simancol, sabe? Não respeita o espaço do pastor, às vezes invade demais a privacidade e o próprio pastor ou pastora não tem privacidade para ter a sua própria vida. A senhora está falando aí, eu estou lembrando de um colega meu que é pastor, ele falou assim, Vanderlei, eu tenho que mudar de perto da minha igreja. Eu moro no mesmo bairro da minha igreja. Aí eu falei, pastor, por quê? Vanderlei, minha casa é cheia. O tempo inteiro. Minha casa, eu vou tomar café, tem alguém para tomar café comigo. Eu vou almoçar, tem 2, 3 irmãos para almoçar comigo. Eu vou jantar, tem gente para jantar comigo. A minha casa é gente de manhã, de tarde e de noite. Faltou um açúcar lá, escorre aqui na cara do pastor. Nós brincamos, né? Inclusive com a casa dos nossos pastores, né? Que lá, a gente brinca lá, diz que é pior do que rodoviária. É um entrando, outro saindo, um entrando, outro saindo, e é assim. Mas para a vida dele é horrível, né? É cansativo, é cansativo. Não dá para você desmontar em nenhum momento da postura pastoral. E ser o marido, ser só o marido, ser só o pai, sabe? Ficar à vontade dentro da sua casa, por exemplo, você não pode colocar só um short, uma bermuda ali e ficar à vontade na sua casa, sabe? Naquele dia de calor terrível, sabe? Você tem que se permanecer ali, na figura, ali bem trajado e preparado para qualquer embate o tempo inteiro. No meu ministério, geralmente, não existe, até onde sei, pelo menos para a nossa região de cá, não existe aquele salário fixo pastoral, né? Uhum. Tem outros ministérios que isso acontece, que eu acho nada mais do que justo. Mas ainda existe essa questão de reconhecer, não reconhecer esse ofício como algo merecedor de um salário, de um retorno, ao menos para manter o básico. Então, as pessoas não entendem isso, né, e acabam também não se ajudando e nem ajudando a igreja. Muitas pessoas acham que o ofertar não é interessante, não é importante, nem o dizimar, e é o que mantém a própria igreja e, consecutivamente, a vida do pastor. Sim. E da família do pastor. E aí, isso gera todo um sofrimento, gera desgaste, e para chegar na depressão, ele vai iniciar do burnout. Por quê? Vai vir cansaço, irritabilidade, falta de apetite ou apetite excessivo, insônia, angústia, medos, raiva, tristeza, cefaleias constantes. Isso tudo é sinal de burnout. Quando eu já tomei conta de igreja, quando eu tomava conta de igreja, a gente recebeu, assim, mas na instituição que eu estava, a instituição tinha esse cuidado de trazer uma médica para fazer uma reunião com os pastores. Nossa, que legal. E ela explicou, falou, olha, vocês não podem ficar orando todo dia, 3 da manhã. Ela falou, quer fazer um propósito? Tira aquele período, aquele período, 7 dias, né? Faz aquele propósito e tal, depois você volta à sua rotina normal. Aí ela explicava o seguinte, você faz 3 horas da manhã, é a hora do sono profundo. Aí você acorda, é um sacrifício, porque todo mundo coloca 3 da manhã porque é um horário de sacrifício. Mais difícil. Porque é a hora que o sono tá lá na parte mais pesada do sono. E dizem, né, que é um horário de maior contra-ataque. Também, exatamente. E aí o que acontece? Quando você acorda esse horário, ainda que você durma novamente, mas você perdeu o sono profundo. Você não descansou, o teu corpo não repôs algumas vitaminas, alguns hormônios, ele não completou o ciclo que ele precisava completar, porque o sono ali o sono profundo foi interrompido. E tem pastores que eles fazem isso em excesso, ele não sabe mais o que é uma noite dormida, ele dormiu uma noite completa, ele dorme ali aos fatiados. E isso trazia ali um adoecimento para os pastores. Aí nessa época a gente foi orientado, falou, quer fazer? Ora, mas não algo que vai ser constante, que vai comprometer ali a sua saúde. E a senhora acha que falta um pouquinho das instituições, como a igreja como instituição, ter esse olhar de cuidado com os pastores? Nossa. Porque assim, ao mesmo não é uma crítica,
é Não, uma mas falta crítica. esse cuidado. Às vezes é uma Falta, crítica, sim. que a gente, quando a gente olha os líderes, as lideranças, eles vivem uma qualidade, né? E às vezes o pastor lá na Na ponta, ponta, onde mais precisa de apoio e incentivo, não tem. Não tem. Eu vou até procurar aqui as palavras para não parecer ofensivo ou, né, não reconhecendo, mas assim, existem situações em que isso acaba fazendo com que o pastor até desista da obra, desista de si e do ministério. O que a gente tem nesse século de pastor frustrado, de pastor desanimado, que desistiu do chamado por causa dessas deficiências, é incontável. Infelizmente, não são acompanhados como deveriam, não recebem o suporte como deveriam. Mas antigamente abria sempre na fé. Tá, tudo bem, mas até onde isso gerou, o que gerou hoje? Porque iniciou não foi de agora, realmente. Não é de agora que pastor sofre, não é de agora que pastor desiste, não é de agora que pastor, ele adoece. E tem denominações hoje que eu conheço que já está com falta de pastor. Quem é que quer pastorear e entrar num caminho que ele sabe que é só sofrimento e adoecimento? Não tem estímulo. Não tem estímulo. Hoje os pastores, às vezes, muitos líderes que a gente pode parar para observar, só quer honra e reconhecimento. E o dar-se, o doar-se, porque isso também é importante, precisa. O pastor, ele precisa de ser cuidado, ele precisa de ser protegido. Até onde o pastor está se sentindo cuidado, protegido? Mas não se tem essa visão de cuidar do pastor. Não. Não existe. O pastor só cuida. Eu nunca vi alguém falando nisso. Não é uma coisa difundida. Não é uma ideia que as pessoas tenham no cuidado do pastor. Eu não vejo ninguém falando dessa forma. E nem às vezes a própria direção das instituições tem esse cuidado com o pastor. Eu ouvi uma vez de uma pastora, Vanderlei, uma pastora, uma grande mulher de Deus, uma mulher assim, excepcional, uma mulher incrível. Eu ouvi dela que ela se doou a vida inteira para a igreja, para a família. Se doou para os filhos a vida inteira, se doou para o esposo a vida inteira e se doou para a igreja a vida inteira. E ela chegou a um ponto que ela me questionou, né? Ela trouxe a provocação e falou assim: eu não sei o que hoje eu sou. Isso me deu uma punhalada. Eu falei, nossa, eu acho ela tão incrível, uma mulher tão sensacional. E ela pensar isso, às vezes, se pôr nesse pensamento de si, dói, não dói? É preocupante ou não é? Porque isso significa o quê? Que só cuidou demais a vida inteira. Ela se doou o tempo, a vida inteira, para o outro. Então você entende que aí começa a angústia e o sofrimento de se questionar, tá, e eu? O que eu fiz por mim? Tá, onde é que está a minha vida, eu como ser humano? Porque o pastor também, ele, além de ter essa falta de auxílio, às vezes dentro da própria igreja, existe também o preconceito que o pastor tem fora. Eu estava conversando a semana passada com o apóstolo Désio, ele falou assim, a gente encontra preconceito até para comprar um carro. Verdade. Sensacional. O apóstolo Désio, ele é incrível. Ele é um homem de referência. Eu imagino também as provações, né? Porque ele tem a construção dele como pastor na nossa cidade, ele enfrentou batalhas terríveis, sabe? Tem uma resiliência incrível, mas eu imagino também o quanto ele também não sofreu para chegar onde ele está hoje. Quando eu olho essas igrejas maiores e com pastores, né, à frente, eu também fico às vezes pensando, né, nossa, que preço.
qual o preço que pagou e que preço ele continua pagando. Isso é muito legal da gente discutir, porque precisa muito disso, Wanderlei, dessa questão de ter alguém para dizer, olha, vem cá, pare, bora cuidar, né? Como a médica falou, ei, vocês estão acordados no momento em que vocês geram mais hormônios, os hormônios do sono principais que precisam ser gerados, eles não estão sendo gerados porque vocês estão acordadas, para vocês dormir. E aí, quando eu interfiro demais no meu sono, interfiro demais na minha alimentação, porque a gente faz jejum, aí o que eu faço? Eu provoco em mim mesmo várias situações de adoecimento. Como? Diminuo as minhas cargas hormonais, as minhas vitaminas, e aí chega um momento em que o teu corpo, ele começa a cobrar de você. Por quê? O sono, ele traz irritabilidade, impaciência, e com o acúmulo, ele gera depressão. A falta de sono. Isso. A falta do sono. A falta do sono, ele tira a tua linha de raciocínio, a falta do sono, ele tira a tua capacidade de senso-percepção, de perceber as coisas, de entender na mesma medida. E aí, acumulando, com ainda o déficit na alimentação, não tem como, o caminho é o adoecimento. E agora, você acabou de acompanhar os melhores momentos da doutora Vilbiane, e agora nós vamos aos melhores momentos, né, marcantes dessa entrevista que a gente fez com o pastor Miqueias, que é neuropsicólogo e vai estar desvendando muitos assuntos. Acompanha já o pastor nessa grande entrevista que nós tivemos aqui. Prazer, pastor. Tá, além de pastor, o senhor também é neuropsicólogo. Isso mesmo. Qual a diferença do psicólogo para o neuropsicólogo? Já vou entrar com uma pergunta. Que coisa boa. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, de falar desse tema tão importante, de cada pessoa que está nos assistindo, tirar um tempinho aí para a gente trocar esse bate-papo, para a gente ter mais conhecimento sobre a área de saúde mental. Bom, respondendo a tua pergunta, a diferença do psicólogo para o neuropsicólogo é que eu formei psicologia, fiz uma especialização em neuropsicologia, hoje eu cuido de toda a questão cognitiva, toda a questão mental, em processos como linguagem, atenção, concentração, memória. Então, toda essa questão aí nós trabalhamos. Hoje, o meu público real, né, que eu tenho trabalhado com maior ênfase, é TDAH, autistas, TOD, dislexia. Então, todos esses transtornos aí, eu me especializei nessas áreas e temos trabalhado aí com a melhora, tanto com a avaliação de neuropsicologia, como também das demandas que aparecem, a gente vai trabalhando com eles em consultório. E o senhor também, além de aliar uma vida de psicólogo, o senhor também é pastor, né? Sim. O senhor toma conta de uma igreja lá no setor Itaipu. Isso. Né? Igreja, inclusive igreja quadrangular, né? Igreja quadrangular do setor Itaipu. Quanto tempo o senhor está lá, pastor? No Itaipu nós vamos fazer agora 4 anos, né? Em outubro nós fazemos 4 anos. Mas sou pastor desde 16 anos de idade. Fui emancipado para me tornar pastor da igreja, me tornei um pastor mais jovem, hoje eu sou ministro do Evangelho da Igreja Quadrangular, e nós estamos nessa empreitada. Por muitos anos fui auxiliar do meu pai, líder de jovens, e aí Deus nos deu essa missão e nós estamos à frente aí, graças a Deus e a cada pessoa que tem confiado a nós. O pai do senhor é pastor também? Meu pai é pastor, sou filho de pastor, neto de missionários, então tá no DNA. Tá dentro da Fala assim, da você queria ser pastor? Nunca imaginei. E psicólogo? Caí de paraquedas. Então, assim... Porque de pastor, parece que você não tinha como muito correr pra onde, né? Na verdade, eu ia fazer medicina, ia para fora do Brasil fazer medicina. Idade muito nova, 16 anos de idade, meu pai falou, não, espera um pouco, vamos ver, deixar você amadurecer um pouquinho mais, você vai. Fui para Colinas fazer psicologia, me identifiquei demais com a área. Meu pai chegou, e aí, quer sair? Eu falei, não, vou continuar o curso. E hoje, graças a Deus, não me vejo em outra profissão. Né, que além de aliar, poder ajudar as pessoas, também me ajuda muito no ministério, né, em ver as pessoas e não ver somente como uma questão espiritual, mas também ver o ser humano em todos os outros contextos que também é necessário. Eu conversando com o senhor aqui, e justamente é um dos assuntos que eu queria tratar com o senhor, é justamente esse aqui, de aliar, né, porque o senhor consegue hoje, sendo pastor e psicólogo ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o senhor não deixa de ser psicólogo dentro da igreja,
né? E o senhor traz alguns conhecimentos que o senhor trouxe para justamente ali dentro do pastoreio. Porque quem não cuida do pastoreio acha que é fácil pastorear e não é, né? Pastorear ele é muito desgastante. Não que seja ruim, é bom, né? Mas mexer com pessoas, ela traz um desgaste emocional, porque o senhor sabe, mexer com pessoas traz frustração, Sim. né? Traz dor, traz expectativas, né? Expectativas não alcançadas, entendeu? Tem as traições, tem todo esse contexto que a gente tem em viver ali, cuidar quando a gente lida com pessoas. E uma vez eu conversei com um pastor, ele disse que, ele contou na experiência dele, ele disse que chegou uma senhora para ele no atendimento pastoral, e ela falou assim, pastor, eu estou endemoniada. Eu quero que o senhor faça oração por mim. Eu falei, mas o que você está sentindo? Eu estou vendo vulto, eu estou sentindo calafrio, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Contou um monte de sintomas. Ele falou assim, antes de eu fazer qualquer atendimento com a senhora vai lá no médico e faz esses exames aqui para mim. E me traz o resultado desses exames. Aí depois eu vou dizer como que eu vou atender a senhora. Aí ela foi lá, trouxe para ele os exames e falou, seu hormônio tal tá baixo, seu hormônio tal tá isso aqui tá alterado, isso aqui tá ruim. Então só vai fazer isso aqui, para melhorar isso aqui. Depois só volta aqui, se não melhorar, aí eu vou ensinar o que a senhora tem que fazer espiritualmente para resolver a situação. Aí ela foi lá, tomou a medicação, fez as mudanças que ele orientou ela a fazer, e quando voltou, ela falou, e aí? Eu falei, não, sumiu. Saiu de mim, né? Então, no fundo, não era espiritual, né? E o senhor também faz hoje o senhor consegue fazer também esse cruzamento aí da espiritualidade com a psicologia? Com certeza, porque assim, pegando um gancho desse caso, nós precisamos, como pastores, conhecer de várias áreas. Né? E eu acredito que isso talvez é a maior dificuldade dentro da igreja, porque você não vai ser simplesmente pastor. Lá você é psicólogo, lá você é médico, lá você é motorista, lá você é assistente social. Dentro da igreja, você tem múltiplas facetas e funções. Com isto, nós temos que entender que temos que pegar a Bíblia como nossa base principal, mas também outras literaturas, para conhecer o que é uma patologia, o que é uma doença, o que uma coisa pode estar linkada à outra, porque nem tudo é demônio. E nós temos aquele estigma hoje de falar de saúde mental, porque as pessoas pensam que quem vai no psiquiatra, quem toma um remédio controlado, é doido. Né? Eu não sou doido, eu não vou beber. E muitas vezes isso também aplica dentro da igreja. E nem tudo é espiritual, assim como também nem tudo é físico. Eu acredito muito no mundo espiritual, acredito muito na manifestação, mas nós devemos entender também que tem doenças. E se tem doenças, tem médicos preparados, tem profissionais preparados para atender. Eu fui numa igreja contando um relato rápido e lá estava, né, os pastores, os membros, todo mundo empenhado lá, sai. Uma pessoa dando crise de epilepsia, né, convulsionando lá, tudo aquele... O pessoal sai. Na hora que eu vi, eu chamei um obreiro que estava lá, falei, ei, chama o SAMU. Vê com alguém da família dele, porque ele está dando uma convulsão. Chamaram o SAMU, veio a pessoa, né? Falou, não, ele tem crise, ele não tomou remédio. O SAMU pegou, levou, mas já pensou? Ia acontecer uma tragédia dentro da igreja justamente porque havia uma falta de informação. Né? Não é que é uma má conduta do pastor quem está lá. É porque eles não conheciam de fato. Então nós precisamos chegar e fazer como esse pastor aconselhou. Vamos lá, ver como é que estão suas taxas hormonais. Pega uma consulta psicológica, você tem traumas, vai lá, procura ajuda, porque nós estamos aqui no amparo espiritual para orar, para aconselhar, mas tem áreas que não tem como entrar. Tem áreas que precisam ser trabalhadas em sua totalidade, na sua especialidade. E como que o pastor vai identificar ali que é espiritual ou que é físico, que é psicológico? Pastor, como que ele vai ter essa visão para... Primeiro ponto, conhecimento. Ele precisa conhecer. Por isso que eu estou falando que precisa de literaturas. Deixa eu ler, deixa eu assistir, deixa eu ver. Porque hoje, dentro das igrejas, nós estamos lidando com muitos casos de autismo. Né? Sim. Então, assim, como eu tenho que lidar com um autista dentro da igreja? Uma criança que não para.
Aí tem gente, demônio mirim, não tem nada a ver. É uma questão social, uma questão de transtornos, né, que tem que ser trabalhada. Então, eu preciso conhecer sobre tudo aquilo que tá em ênfase. Porque às vezes nós estamos lá, sai em nome de Jesus e não saiu. Não tem coisa, não tem mal que não sai em nome de Jesus. Então tem outra coisa associada, entender o contexto de vida da pessoa. Antes da pessoa, você tem alguma doença? Chama a família, como é que ela é? Desde a infância ela apresentou isso? Já passou por algum médico? Já passou por algum neurologista? Então assim, fazer esse rastreio anterior e ter o conhecimento sobre as várias e múltiplas áreas que precisa para que o pastor ele venha ter o suporte necessário. Porque o pastor já está ali orando, jejuando, lendo a Bíblia, ele já sabe. Na hora que chega ali na área dele, ele já vai saber. Só que nós precisamos expandir um pouco o conhecimento para as outras áreas e também levar essa informação para o membro. Porque o pastor é um formador de opinião. Então, se o pastor chega no púlpito e fala, gente, vamos procurar uma ajuda, faz isso, faz aquilo, as pessoas vão. Só que muitas vezes nem o pastor vai, por quê? Porque tem aquele bloqueio. E entender, para me cuidar de pessoas eu preciso ser cuidado. Para me curar pessoas eu preciso ser curado. E aí nós vemos vários casos de adoecimento mental e psíquico dentro da igreja. Dentro de pastores que estão doentes, porque, vamos lá, o pastor cuida de muitos, mas quem cuida do pastor? O pastor ouve o segredo dos irmãos, mas o pastor não pode falar dos seus segredos para o irmão. Porque até mesmo falar das suas fragilidades para quem você está cuidando, aquilo gera no outro uma frustração. Porque a imagem que as pessoas têm do pastor... De força, né? Justamente isso. Então, assim, se eu mostro a minha fraqueza, o irmão desmorona. E eu tenho que ser uma fortaleza. Então, hoje, há uma alta taxa de ansiedade dentro do pastoreio, há uma alta taxa de depressão e até mesmo da família do pastor. Porque a família também está envolta aqui. Eu cresci no meio de pastores, meu pai é pastor com minha mãe desde quando eu nasci. Então, você já nasceu dentro já nasci nesse meio. Então, assim, eu sei as dificuldades que é tanto pastorear como de uma família pastoral. Hoje os tempos mudaram. Hoje está bem mais tranquilo, né? Mas antes, o pastor saía de um lugar, ia para uma outra cidade, e lá ia abrir uma igreja do zero, não conhecia ninguém, muitas vezes passava a necessidade por amor à obra do Senhor e para expandir esse campo missionário. E com isso a família sofria. Porque assim, eu me sentia pressionado, porque às vezes eu olhava assim, poxa, mas meu pai escolheu, mas eu não escolhi. Então tinha, muitas vezes, meu pai não conseguia, nós não conseguimos tirar uma férias. Né? Vamos tirar umas férias aqui. Não conseguia. E tem muitos pastores que hoje estão esgotados, e a sua família esgotados, porque não sabe diferenciar o tempo. Não tem tempo de qualidade com sua família. Porque a igreja suga. Se a gente falar, não, suga, então nós precisamos separar. Gente, eu vou ter o meu tempo aqui de descanso, a minha família precisa ser pastoreada e discipulada assim como vocês, e precisa ter essa diferenciação, porque senão há adoecimento tanto do pastor como de sua casa e de sua família. E nós vemos hoje muitos filhos de pastores revoltados. Só acredito que seja, porque o senhor é uma exceção, o senhor sabe, né? Que a maioria, hoje, nem todo filho de pastor quer ser pastor. É mais fácil um filho de médico ser médico. Verdade. Do que um filho de pastor também querer ser pastor. Mas só acha por causa dele ver ali a dificuldade do pai, ou ver aquela... porque não tem como o pastor, ele não trazer, às vezes, aqueles problemas tudo ali para dentro da casa dele, entendeu? E além de trazer, você vê. Então, assim, quantas vezes eu via meu pai, minha mãe sendo humilhado por pessoas? Quantas vezes eu vi meus pais ajoelhados orando a Deus, Deus, provê, porque faltou. Quantas vezes eu vi traições que isso mexia na minha alma? Eu falava, quer saber? Eu não quero ser pastor, não. Eu não quero passar por o que os meus pais passaram. Então, muitas vezes, o sofrimento, e não só o sofrimento ministerial, né, porque eu acredito que isso gera maturidade, isso gera crescimento. Mas o crescimento, a frustração do abandono, a frustração da injustiça, tudo isso faz com que o filho do pastor olhe e fala, poxa, eu não quero. E muitas vezes a cobrança das pessoas em colocar o filho do pastor em um lugar que ele não está. Então, assim, até aquela imagem, o filho do pastor tem que... E não tem é que ser assim. pastor também. Né? Então, assim, é difícil ser filho de pastor. Eu como filho de pastor, falo, é difícil ser filho de pastor e lidar com toda a carga. Ele é cobrado quase como um pastor também, né? Todo mundo cobra uma disciplina dele, um comportamento dele,
diferenciado das outras. Justamente. Se ele é criança, ele tem que ser diferente das outras crianças. Se ele é adolescente, ele não pode fazer o... Olha o filho do pastor ali. Era isso. Não pode, não, vai conhecer a menina. Não pode, não. O filho do pastor, Olha o filho do pastor. vai bagunçar. E tudo isso tem seus lados negativos, mas também tem um lado positivo. Qual o lado positivo? Eu não escolhi ser pastor. Deus me escolheu para ser. Eu tenho essa mentalidade, mas uma das coisas que reforçou o meu amor pela obra do Senhor foi ver o amor dos meus pais. Então, por mais que eu vi as dificuldades, mas também eu vi o amor deles. E eles sempre falavam para mim, Miqueias, meu pai é o pastor Clodoaldo, minha mãe é a pastora Divana, eles falavam assim, Miqueias, não olha para as questões humanas. O homem é falho, nós falhamos. Nós vamos falhar talvez como pai em algum momento, você vai falhar como filho em algum momento, mas há uma coisa que sempre nos sustenta e que você tem que aprender a amar, são as pessoas, independente do que elas fazem. Porque se você amar as pessoas, você ama a Deus. E essa mensagem ela foi tão forte no meu coração que eu comecei a amar as pessoas. Hoje, eu aprendi com o tempo a diferenciar. Eu não posso gerar expectativas. Eu tenho que acreditar nas pessoas, mas sem gerar aquela expectativa de que ela vai me retribuir. Mas eu tenho que dar algo a ela. Eu preciso gerar nela. Porque da mesma forma que tem pessoas que vão te trair, tem pessoas que vão te curar. Da mesma forma que tem pessoas no ministério que vai falar coisas para ti te caluniando, vai ter pessoas que vão te defender. E às vezes nós esquecemos de 99 pessoas que estão ao nosso lado por uma que nos traiu. Isso eu aprendi no ministério e ao longo da vida eu falei, poxa, essa é a maior lição da minha vida. A maior lição não foi lendo um livro de faculdade, não foi os vários anos de psicologia. Foi de fato o exemplo dentro da minha casa. O senhor se tornou pastor depois que formou em psicologia? Antes de formar em psicologia. Comecei a fazer um curso com 14 anos de idade, com 16 anos eu fui emancipado e me tornei pastor de 16 anos. O senhor tomou conta de igreja quantos anos? Desde os 12 anos eu cuido de jovens. Então, quando eu estava com 25 anos, eu assumi a igreja. Peguei a igreja do zero, né, mas já tinha uma bagagem, uma experiência inimaginável, né, porque líder de jovens há muitos anos. Entreguei a juventude da igreja, tinha a base de uns 120 jovens quando eu entreguei, né, e fui construir minha própria história. Eu falei, agora eu não posso mais ficar na barra da saia da mãe, do pai, eu preciso construir minha própria história. E lá... Mas o senhor tem essa pegada mais jovem, né? Mais jovem. O senhor se identifica mais com o jovem ou o jovem se identifica mais com o senhor? Eu acho que o jovem se identifica mais comigo, né? A minha igreja é uma igreja jovem, né? Nós temos muitas famílias, mas são famílias jovens. Então lá nós temos famílias de jovens de 28 anos, de 30 anos, de 35 anos. A minha igreja tem um perfil mais jovem. E aonde eu vou, sempre tem essa questão da identificação. Porque foram muitos anos trabalhando com jovens, entendendo a necessidade dele, e eu também sou jovem. E as pessoas dizem, mas tu é pastor? Porque eu penso, quando eu falar, não, eu quero falar com o pastor Miqueias. Quando vem pessoalmente, eu penso, nossa, eu não imaginei que você era essa pessoa. Eu falei, por quê? Imaginei que você era careca, barriguda. Que é o perfil do pastor. Mas olha assim, hoje o perfil tem mudado. Se nós analisarmos, tem muitos jovens de relevância entrando para o pastoreio e fazendo a diferença. Muitos jovens que têm feito a diferença no Brasil. Né? Os jovens hoje que têm tido grandes igrejas e que a gente vê que precisa ser massificado isso. Porque nós somos a nova geração. Né? Nós precisamos difundir a palavra do Senhor e levar aquilo que foi gerado dentro de nós. Eu vou fazer uma reflexão aqui com o senhor. O que o senhor acha? Antigamente, né, a visão algumas pessoas falam que é subnotificação. Há muito tempo atrás, a gente não ouvia falar de um pastor que está doente. A gente não ouvia falar, doente fala psicologicamente. A gente não ouvia falar de um pastor que cometia um suicídio. Eu nunca vi falar. Mas de um tempo para cá, a gente tem ouvido muito. Algumas pessoas falam assim, não, isso é porque é a subnotificação. Naquela época não tinha como diagnosticar. Mas será que é uma subnotificação? Ou a gente tem hoje pessoas que não passaram ou não tiveram real uma experiência ali, faltou um pouco mais de experiência com Deus? Não que o problema psicológico seja a falta de experiência com Deus, mas
o encontro com Deus fortalece a pessoa diante de tudo que ela enfrenta, né? Igual você vê os apóstolos, eles enfrentavam situações que hoje a gente, só em olhar, a gente já ia desistir. Verdade. Ele levava chicotada, pedrada, né? Apanhava, era humilhado, envergonhado, chutado, cuspido, e estavam ali intactos, firme como uma rocha. E às vezes o pastor hoje não enfrenta 10% e já, assim, alguns deles já se encontram adoecidos. E o senhor que está no meio, que o senhor pode responder porque o senhor está no meio. O senhor vai responder no meio. O senhor é pastor, o senhor também é psicólogo. Como é que o senhor vê isso? A gente tem uma formação mais fraca para cá? Ou é subnotificação? Como é que o senhor vê esse aumento de casos? Eu vejo como, tanto como a subnotificação, né? Claro, agora o que acontece nos Estados Unidos a gente sabe em tempo real aqui no Brasil e nos países a informação está massificada. Porém, eu também acredito na questão da formação. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para assumir um ministério. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para assumir uma igreja e que estão indo sem uma boa estrutura emocional, uma boa estrutura psicológica, sem um conhecimento de causa. E hoje, com essa transicionalidade geracional, nós temos visto que a nova geração não aguenta mais o que a geração passada aguentou. Hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje nós estamos querendo as informações tudo à luz do momento. Então nós não sabemos mais lidar com frustração, nós estamos aprendendo a lidar com frustração. Tanto que o índice de suicídio aumentou, o índice de ansiedade aumentou, a população está adoecida. Isso também está relacionado ao pastoreio, porque antes de eu ser pastor, eu tenho que passar por alguns estágios. E se eu não passar por esses estágios, quando eu enfrentar isto aqui, talvez eu não vou estar preparado para lidar de frente. Então o que eu acredito? Precisa de uma maior base, e a base não é, vou te colocar para você aprender na prática. Às vezes precisa colocar do lado, ensinar, falar, forjar algumas coisas para colocar no ministério. Jesus passou 3 anos ensinando eles ali, né? Para depois lançar. E hoje o que nós vemos? Nós vemos, não criticando, mas tem muitos ministérios que abrem, eu não concordo com a doutrina da igreja, eu vou abrir um ministério. Isso, eu ia falar nesse assunto que o senhor tocou. Essa facilidade também de abrir igreja. Né? Que hoje é mais fácil você abrir uma igreja do que um bar. Porque na igreja a fiscalização não vai te pedir de imediato um alvará de licença. Primeiro que o alvará é gratuito. A prefeitura não vai ter interesse nenhum de ter o alvará ali. Então não vai ter fiscalização em cima de você. O governo não arrecada 1 centavo com a igreja, então ele não vai fazer questão nenhuma que você tenha um CNPJ. Entendeu? Então assim, ele não vai ter fiscalização em cima da igreja. Então assim, você chegou lá, alugou o ponto, botou o nome igreja, já funciona como igreja. E não tem nenhuma fiscalização em cima de você, porque nós temos as leis que amparam a abertura de igrejas. Mas essa facilidade de abertura de igreja, só que eu vejo como também um problema. Eu vejo como um problema. Porque assim, não é que eu acredito no direcionamento de Deus, em visões de Deus, que dá em um tempo específico para pessoas específicas. Só que, se a gente analisar, pessoas não concordam com isso, ou qualquer frustração na igreja, vou abrir um ministério, tira uma terça parte, né, da igreja e já abre. Então, isso faz com que ele não saiba o que é pastorear de fato. E aí, ele vai lidar com frustrações, porque assim como ele houve uma frustração com quem perdeu ali, com quem passou por tudo isso, ele vai ter que lidar também. Então, eu vejo que hoje tem muitos escândalos no meio evangélico. Todo dia tem um. Todo dia. Se então, for na internet, todo dia tem um. Hoje há um adoecimento psíquico muito grande, porque falta uma base, falta estrutura, falta pessoas para serem os discipuladores e pessoas que queiram ser discipuladas. Então, se me falta alguém para me ensinar, eu vou aprender de qualquer jeito. E se eu aprender de qualquer jeito, talvez eu não vou ter estrutura para, quando eu passar por um problema muito grave, aguentar aquilo. Ou um suporte para, poxa, me dá uma orientação, me dá um direcionamento. Então, eu vejo que hoje os pastores, além de não ter um discipulador, alguém para guiar, nós precisamos
de alguém para nos guiar, eles também estão sozinhos. O ministério pastoral é um ministério que grande parte dos pastores estão só. E isso faz com que, se nós olharmos taxas de depressão e até mesmo de suicídio, nós vamos ver que nos países frios há uma alta taxa. Porque passa muito tempo isolado, sozinhos e tudo mais. Aí nós vemos a questão pastoral. Quem é que o pastor? Quem é o amigo do pastor? Quantos amigos o pastor tem? Só outro pastor e ainda fica longe, né? Ainda fica longe. Então, assim, não tem aquele vínculo. Eu não posso ter também aquela questão com membros de, poxa, ser confidente dele. Há um respeito. Assim como um pai não pode falar para o filho certas coisas, o pastor também não pode falar para o membro, para o seu discipulado, algumas coisas. Então, acaba ficando sozinho. E aí retém, guarda. E tudo aquilo que não é colocado para fora, dentro de mim é potencializado. E uma coisa que é para ser assim, se torna gigante. Por quê? Eu estou tão cheio, estou tão esgotado, e é onde vem o esgotamento mental também. Porque entra no ritmo frenético e não sabe diferenciar as pausas. Quer crescer, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E muitas vezes não entende que há um tempo oportuno. Assim como a Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, há um tempo oportuno para cada situação do ministério. E aí onde vem as comparações, onde vem o trabalho exaustivo, porque talvez o que Deus deu para um pastor específico, ele não vai dar para mim. Qual era meu sonho? Meu sonho era ser missionário. Eu queria andar o mundo. E o que Deus me fez? Eu sempre soube no meu íntimo. Deus ele vai me colocar para pastorear pessoas. Trabalho local. Que é fixo ali. Fixo. Né? Então, assim, se eu comparasse a minha história com outras pessoas, aonde eu ia parar? E hoje a gente tem uma onda muito grande de igrejas independentes, né? Que são igrejas que não pertencem a um... Ele criou ela aqui, né? E ele é sozinho. E muito mesmo. Hoje a gente tem muitas igrejas que não pertencem a nenhuma denominação, nenhuma congregação, não faz parte de nenhum grupo dali da igreja. E esse pastor, se o pastor está sozinho, esse pastor está mais sozinho ainda do que os outros. O senhor concorda? Concordo. Totalmente. Que o outro pastor que está numa igreja, que tem uma outra igreja, ele passa... Eu vou dar a igreja do senhor. A igreja do senhor é grande, está no Brasil todo. Se eu passar uma dificuldade, vai ter alguém da liderança que vai, o senhor tem para quem recorrer. Né? O senhor liga para a sua liderança e fala, estou passando uma situação aqui, eu precisava dar uma pausa, coloca alguém no meu lugar aqui. Eu tenho certeza que a igreja vai direcionar alguém lá para o senhor ter uma pausa, para o senhor cuidar de alguma coisa. E o pastor que ele é sozinho, ele criou a própria igreja, ele não tem essa pessoa, ele não tem uma liderança. A carga vai ser muito maior para ele. E o mais difícil ainda é porque ele está iniciando a igreja, ele está iniciando o processo de consolidação de liderança, está ensinando as pessoas sobre uma doutrina, está ensinando as pessoas sobre o que é dizimar, ofertar. Então, assim, ele está começando ali praticamente do zero. Olha o desgaste que é. E o trabalho mais difícil é esse, do zero, né? Mais difícil. Porque você pegar uma igreja que já está pronta, que todo mundo já sabe por onde tem que ir, assim é mais fácil, não é que seja mais fácil, mas é mais tranquilo. Né? Você não vai ter aquelas preocupações que o pastor... E vai conseguir descansar, né? Não, tem outra pessoa para pregar. Quando eu abri a igreja, eu passei 1 ano e meio que eu abri a igreja, eu sempre chegava mais cedo, então eu chegava de 30 minutos a 1 hora para limpar a igreja, abrir a igreja, recebia os irmãos, cantava, tocava, pregava. Tinha vezes que eu tinha que colher oferta. Se alguém demoniasse, repreendia o demônio do irmão, corria do altar, ia lá, despedia do irmão, fechava a igreja e ia para casa. Então passei 1 ano e meio nessa rotina. E quando tinha construção na igreja, porque não tinha recursos ainda, ia ser o servente de pedreiro. Então, assim... Pintou tudo. Então, assim, nesse 1 ano e meio foi um ano desgastante total. E foi um ano que eu não tinha como dar pausa na igreja. Porque eu tinha que estar ali para a igreja avançar, estava consolidando as pessoas. Então, foi 1 ano e meio de ritmo frenético, consolidação, jejum, oração, visita e mais tendo que me virar para sustentar a igreja e me sustentar. Então, ainda essa questão, poxa, e o pastor que não trabalha fora, que
vive só da igreja? É mais uma outra questão. A igreja consegue amparar ele financeiramente? Consegue amparar essa família financeiramente? Porque vamos lá, agora entrando no campo psicológico novamente, se um homem ele faltar comida na mesa da sua família, ele tem cabeça para pregar? Vai dificultar, Se tu vê o teu filho passando necessidade, como é que tu vai falar no altar? Fica desmotivado. E há, em geral, uma desmotivação, por quê? Porque dentro de alguns ministérios, não todos, mas alguns ministérios há dificuldade. E a dificuldade inicial, ela é quase todos os pastores vão ter que passar por ela. Até sua igreja se tornar uma igreja de destaque, uma igreja que consiga sustentar o pastor, ela vai ser aquela igreja que sobrevive. E o pastor também vai ter que sobreviver. Vendendo almoço ali para Justamente. comprar janta. Então, tudo isso mexe na tua questão psicológica, tudo isso mexe na tua autoestima, tudo isso mexe na tua visão sobre si. É por isso que nós não devemos nos apegar ao momento, mas na visão futura a qual nós estamos direcionados por Deus. A Bíblia fala assim, trazei coisas que traz esperança à vossa mente. Ou seja, estou num momento ruim, no pior momento da minha vida, mas eu preciso aprender a enxergar o destino e não a caminhada. Precisa aprender, igual Jesus falou, Jesus tem que falar, tem de bom ânimo, né? Ou seja, você tem que procurar estar sempre animado, né? Sempre animado. Jesus falou, você tem que se animar. Verdade. E assim, você vai enfrentar várias adversidades, né? Você vai ter que ter vários problemas, além dos seus problemas, os problemas dos outros. E tem vezes que o membro vai chegar para você, confessar, pedir um conselho, e você está passando por aquele problema. Já aconteceu comigo. Eu pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa pessoa? E aí a resposta que eu dei para ele era a resposta que eu precisava. E às vezes Deus manda alguém com o mesmo problema nosso para que nós venhamos ser transformados. Eu vou lhe falar, o maior campo de formação de qualquer ser humano é a igreja. Hoje, se eu consigo ter um êxito profissional, foi a igreja que me qualificou para isso. Se eu consigo ter um êxito social, como o Juventude Cristã que nós organizamos junto com toda a diretoria, foi a igreja que me deu subsídio. Então, a igreja, ele é o maior campo de formação do ser humano. É o maior campo de política pública do mundo. Não existe uma sociedade sem igreja. Não haveria uma sociedade saudável sem igreja. Não haveria famílias estruturadas sem igreja. Então, nós vemos o papel do pastor. Só que também nós precisamos olhar para esse pastor como um ser humano. E como ser humano, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, ele precisa de pausas. E as pausas são um dos maiores pontos de necessidade hoje do pastoreio. Pausar. E a maior dificuldade hoje é justamente o pastor pausar. Justamente. Acho que para o pastor pausar, ele tem que ter uma estrutura financeira para isso. E às vezes o pastor não tem essa estrutura financeira para pausar. Olha, eu conheço pastores, aqui em Araguaína mesmo, conversando com eles, passaram 15 anos sem viajar com a família. 15 anos. Aí você imagina, 15 anos cuidando da igreja, como é que tá a família dele? Está esgotada. Como é que ele está? Esgotado. Então eu sempre falo assim, gente, se a gente quiser uma igreja saudável, nós precisamos cuidar de onde ela inicia. E onde ela inicia? Família. Na família. Então nós precisamos olhar a família, e o pastor precisa olhar a família como seu bem precioso. Nós enfrentamos também essa dificuldade, né? Quando meus pais começaram o ministério, também enfrentou essa dificuldade. Só que chegou um momento que meu pai falou, nós precisamos de pausas, porque senão nós vamos adoecer. Às vezes, mesmo eu tendo o conhecimento, né, a causa, trabalhando fora, às vezes a minha esposa me cobra. Ei, nós precisamos de tempo. E eu estou tão frenético ali que eu não percebo que eu estou me desgastando e eu preciso da pausa. Quando eu volto de um descanso, vamos supor, de 15 dias, 10 dias, 5 dias que eu viajo, que eu volto, a minha palavra é diferente. Um dia eu viajei para Santa Catarina e os meninos falaram, pastor, o senhor voltou pegando fogo, a palavra foi boa, animado. Mas por quê? Eu estava tão desgastado que a viagem ela me renovou. Muito bem, você acabou de acompanhar os melhores momentos dessa entrevista que marcou aqui o nosso programa e eu convido você a estar com a gente nos nossos próximos programas e até quarta-feira no nosso próximo Ponto de Encontro. Excelente noite, até o nosso próximo Ponto de Encontro.